Nova Aliança, e nós já abordamos aí alguns livros aí, abordamos os Evangelhos, né? Abordamos aí a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, vimos ali as questões, né, que foram desenvolvidas, ali alguns pontos teológicos, apologéticos, onde várias coisas vão surgir dentro do contexto ali da própria epístola em si. E hoje nós vamos abordar, né, permitindo o tempo, permitindo Deus, nós vamos abordar um pouquinho também sobre a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né, onde também nós devemos entender que as cartas paulinas, elas são na sua maioria de cunho doutrinário, ou seja, de cunho eclesiástico, né? Como é que ele está trabalhando a questão do desenvolvimento da igreja, né? As igrejas que ele vai fundar, assim, ele vai fundar essas igrejas, ele vai fazer as suas viagens missionárias, né? Quando a gente vai para o livro do Atos dos Apóstolos, a gente vê essa caminhada do apóstolo Paulo, né? Então, quando você vai para o livro do Atos dos Apóstolos, você vê ali Paulo na sua jornada, você vai compreender, você vai vislumbrar um pouco da geografia em suas viagens, né, cidades. Então ele vai trazer esse contexto, você vai se deparar com contextos culturais que o próprio apóstolo Paulo ele vai se deparar, e esses contextos culturais às vezes vão trazer algumas demandas acerca daquilo que Paulo está pregando, acerca do evangelho da pessoa de Cristo, né? Então ele vai ver aí vários costumes pagãos, costumes romanos, costumes gregos, e até mesmo alguns costumes excessivos entre os próprios judeus, né? Aqueles do judaísmo que vão ter essas demandas também com o apóstolo por causa do desenvolvimento do evangelho na vida das pessoas. Então a carta aos Coríntios, ela leva também, como a maioria, né, a todas as cartas do apóstolo Paulo, algumas são cartas que ele vai estar, cartas de aconselhamento, que é as que, quando ele passa ali pela carta a Timóteo, a Filemon, a Tito, são cartas que ela também tem seus cunhos doutrinários, ela tem seus cunhos teológicos, mas ela tem seus cunhos também de ensinamento, de orientação, né? Então ela desenvolve há toda essa desenvoltura nas epístolas. Entender que também a maioria, como eu disse aqui, elas são de cunho teológico, apologético, que vai tratar questões de comportamento ético, moral e espiritual da igreja daquele contexto. E entender que essas epístolas, que essas cartas paulinas e também as cartas gerais, elas são desenvolvidas, elas são adereçadas naquele momento para uma orientação àquele povo, mas aquele povo que faz parte do corpo de Cristo. Então a gente não pode desassociar, tá? Desassociar, claro que a gente não pode, a gente tem que tomar o cuidado de não cometer o erro, ou de cometer o erro de fazer anacronismos, tá? Então muito se acontece isso no meio nosso, em que um anacronismo é realizado por parte de muitas pessoas, que eles vão pegar algo do nosso contexto, às vezes até um costume do nosso contexto, e colocar lá no contexto de 4.000 anos atrás, de 2.000 anos atrás, não cabe. Então a gente tem que entender, né, quando a gente vai trabalhar exegese, a gente vai trabalhar hermenêutica, a gente precisa conhecer essas ferramentas, a gente precisa ter em mão essa mentalidade, esse cuidado, né, de não fazer um anacronismo, mas de trabalhar, procurar entender o pensamento do autor, procurar saber com quem que ele está falando, procurar saber por que ele está falando, procurar saber qual o contexto cultural, qual o contexto político, qual o contexto geográfico. Então, tudo isso ajuda o leitor de hoje entender o que o escritor estava dizendo naquele dia. E aí ele não faz um anacronismo daqui para lá, mas como eu disse aqui, né, que essas cartas elas vêm para orientar a igreja e nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós não podemos desmembrar a igreja do século XX da igreja primitiva do primeiro século depois de Cristo, ou do ano 60 depois de Cristo.
Não podemos desassociar. Por quê? Porque a palavra de Deus, como disse Jesus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então tem pessoas que quando eles vão para o Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo de número 17, onde Jesus vai fazer a oração conhecida como, claro que é um título que foi dado, que foi colocado pela comissão tradutora da Bíblia, que fez a perícope, e aí colocaram esse título lá, chama Oração Sacerdotal. E ali entende-se que Jesus está orando pelos discípulos e por todos aqueles que hão de ser alcançados pela palavra do Evangelho pregada pelos discípulos. Então Jesus vai falar que o Pai guardasse não somente esses, mas aqueles que haveriam de crer no seu nome. Quando Jesus faz esta oração, Jesus está se referindo aos apóstolos, que ele está ali orando por eles, ele está se referindo à igreja primitiva, que vai começar a se desenvolver ali do ano 60, do ano 56, 60 por aí, depois de Cristo, vai passando as eras, vai passando os seus tempos, chega a nós, e se o século XX findar e a igreja não for arrebatada, não se consumar, não se consumar toda a obra que está na Bíblia Sagrada, dentro do seu contexto escatológico, isto aí nós vemos que também vai servir para esta geração futura. Mas quando nós vamos para as epístolas, nós precisamos entender isso, nós precisamos trabalhar isso, nós precisamos ter esse devido cuidado, tá, com as escrituras, de abraçar as escrituras e não podemos acercear um costume nosso, tá? O que é esse acercear? Nós não podemos cercar um costume nosso, como se esse costume nosso, esse acerceamento de costume do século XX, fosse o mesmo costume lá do período dos apóstolos e discípulos. Mas quando a gente entende essa questão de nós estarmos no contexto da igreja de Cristo, do corpo vivo de Cristo, nós podemos entender que as regras doutrinárias, tá? Os conceitos doutrinários, os ensinamentos que os apóstolos, que Paulo nas suas epístolas paulinas, que os apóstolos nas epístolas gerais, eles vão estar orientando, eles vão estar direcionando, eles vão estar corrigindo, eles vão estar doutrinando. Isto serve para nós, porque nós fazemos parte do contexto desta igreja. A oração que Jesus vai fazer em João 17, ela nos mostra que nós estamos dentro deste mesmo contexto de vida com Deus, de comunhão com Deus. O próprio Jesus disse, ele falando das Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E o próprio Pedro, ele corrobora com esse contexto que o senhor falou. No capítulo 1, ele vai dizer assim, de 2 Pedro: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele está falando que essa epístola não está sendo só escrita para aquele povo que está naquele contexto com a qual ele está escrevendo. Aqueles que alcançaram fé preciosa. Então, se eu alcancei, se o Senhor alcançou pela misericórdia dele, todo esse compêndio que Pedro elaborou pela misericórdia do Senhor, impulsionado pelo Espírito Santo, ele também serve para nos redarguir, para nos corrigir, para nos exortar, para nos ensinar a andar no... É isso aí. E observando dentro dessa fala de Pedro, que aí vai surgir, dentro dessas questões aí doutrinárias, claro que nós sabemos que as doutrinas... Eles não estavam com aquela mentalidade daquele livro se tornar um livro canônico, tá? Mas eles estavam com, justamente no seu coração, de que as doutrinas, os ensinamentos eram para a igreja, tá? Só que aí, quando chegam os pais da igreja, essas doutrinas serão trabalhadas, essas doutrinas serão discutidas, debatidas, tá? Quando vai acontecer... Quando acontece a reforma protestante ela acontece dentro de um contexto assim.
Deus, né? Vamos estar dando continuidade aí, né? Nós estamos aí no Taná, no Taná, no Vigar da Chácara, né? Que é a nova aliança. E nós já abordamos aí alguns livros aí, abordamos os evangelhos, né? Abordamos aí a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, vimos ali as questões, né? Que foram desenvolvidas, ali alguns pontos teológicos, apologéticos, onde várias coisas vão surgir dentro do contexto ali da própria epístola em si. E hoje nós vamos abordar, né, permitindo o tempo, permitindo Deus, nós vamos abordar um pouquinho também sobre a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né, onde também nós devemos entender que as cartas paulinas, elas são na sua maioria de cunho doutrinário, ou seja, de cunho eclesiástico, né? Como é que ele está trabalhando a questão do desenvolvimento da igreja, né? As igrejas que ele vai fundar, assim, ele vai fundar essas igrejas, ele vai fazer as suas viagens missionárias, né? Quando a gente vai para o livro do Atos dos Apóstolos, a gente vê essa caminhada do apóstolo Paulo, né? Então, quando você vai para o livro do Atos dos Apóstolos, você vê ali Paulo na sua jornada, você vai compreender, você vai vislumbrar um pouco da geografia em suas viagens, né, cidades. Então ele vai trazer esse contexto, você vai se deparar com contextos culturais que o próprio apóstolo Paulo ele vai se deparar, e esses contextos culturais às vezes vão trazer algumas demandas acerca daquilo que Paulo está pregando, acerca do evangelho da pessoa de Cristo, né? Então ele vai ver aí vários costumes pagãos, costumes romanos, costumes gregos, e até mesmo alguns costumes excessivos entre os próprios judeus, né? Aqueles do judaísmo que vão ter essas demandas também com o apóstolo por causa do desenvolvimento do evangelho na vida das pessoas. Então a carta aos Coríntios, ela leva também, como a maioria, né, a todas as cartas do apóstolo Paulo, algumas são cartas que ele vai estar, cartas de aconselhamento, que é as que, quando ele passa ali pela carta a Timóteo, a Filemon, a Tito, são cartas que ela também tem seus cunhos doutrinários, ela tem seus cunhos teológicos, mas ela tem seus cunhos também de ensinamento, de orientação, né? Então ela desenvolve toda essa desenvoltura nas epístolas. Entender que também a maioria, como eu disse aqui, elas são de cunho teológico, apologético, que vai tratar questões de comportamento ético, moral e espiritual da igreja daquele contexto. E entender que essas epístolas, que essas cartas paulinas e também as cartas gerais, elas são desenvolvidas, elas são adereçadas naquele momento para uma orientação àquele povo, mas aquele povo que faz parte do corpo de Cristo. Então a gente não pode desassociar, tá? Desassociar, claro que a gente não pode, a gente tem que tomar o cuidado de não cometer o erro, ou de cometer o erro de fazer anacronismos, tá? Então muito se acontece isso no meio nosso, em que um anacronismo é realizado por parte de muitas pessoas, que eles vão pegar algo do nosso contexto, às vezes até um costume do nosso contexto, e colocar lá no contexto de 4.000 anos atrás, de 2.000 anos atrás, não cabe. Então a gente tem que entender, né, quando a gente vai trabalhar exegese, a gente vai trabalhar hermenêutica, a gente precisa conhecer essas ferramentas, a gente precisa ter em mão essa mentalidade, esse cuidado, né, de não fazer um anacronismo, mas de trabalhar, procurar entender o pensamento do autor, procurar saber com quem que ele está falando, procurar saber por que ele está falando, procurar saber qual o contexto cultural, qual o contexto político, qual o contexto geográfico. Então, tudo isso ajuda o leitor de hoje entender o que o escritor estava dizendo naquele dia. E aí ele não faz um anacronismo daqui para lá, mas como eu disse aqui, né, que essas cartas elas vêm para orientar a igreja e nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós não podemos desmembrar a igreja do século XX da igreja primitiva do primeiro século depois de Cristo, ou do ano 60 depois de Cristo.
Não podemos desassociar. Por quê? Porque a palavra de Deus, como disse Jesus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então tem pessoas que quando eles vão para o Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo de número 17, onde Jesus vai fazer a oração conhecida como, claro que é um título que foi dado, que foi colocado pela comissão tradutora da Bíblia, que fez a perícope, e aí colocaram esse título lá, chama Oração Sacerdotal. E ali entende-se que Jesus está orando pelos discípulos e por todos aqueles que hão de ser alcançados pela palavra do Evangelho pregada pelos discípulos. Então Jesus vai falar que o Pai guardasse não somente esses, mas aqueles que haveriam de crer no seu nome. Quando Jesus faz esta oração, Jesus está se referindo aos apóstolos, que ele está ali orando por eles, ele está se referindo à igreja primitiva, que vai começar a se desenvolver ali do ano 60, do ano 56, 60 por aí, depois de Cristo, vai passando as eras, vai passando os seus tempos, chega a nós, e se o século XX findar e a igreja não for arrebatada, não se consumar, não se consumar toda a obra que está na Bíblia Sagrada, dentro do seu contexto escatológico, isto aí nós vemos que também vai servir para esta geração futura. Mas quando nós vamos para as epístolas, nós precisamos entender isso, nós precisamos trabalhar isso, nós precisamos ter esse devido cuidado, com as escrituras, de abraçar as escrituras e não podemos acercear um costume nosso, O que é esse acercear? Nós não podemos cercar um costume nosso, como se esse costume nosso, esse acerceamento de costume do século XX, fosse o mesmo costume lá do período dos apóstolos e discípulos. Mas quando a gente entende essa questão de nós estarmos no contexto da igreja de Cristo, do corpo vivo de Cristo, nós podemos entender que as regras doutrinárias, os conceitos doutrinários, os ensinamentos que os apóstolos, que Paulo nas suas epístolas paulinas, que os apóstolos nas epístolas gerais, eles vão estar orientando, eles vão estar direcionando, eles vão estar corrigindo, eles vão estar doutrinando. Isto serve para nós, porque nós fazemos parte do contexto desta igreja. A oração que Jesus vai fazer em João 17, ela nos mostra que nós estamos dentro deste mesmo contexto de vida com Deus, de comunhão com Deus. O próprio Jesus disse, ele falando das Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E o próprio Pedro, ele corrobora com esse contexto que o senhor falou. No capítulo 1, ele vai dizer assim, de 2 Pedro: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele está falando que essa epístola não está sendo só escrita para aquele povo que está naquele contexto com a qual ele está escrevendo. Aqueles que alcançaram fé preciosa. Então, se eu alcancei, se o Senhor alcançou pela misericórdia dele, todo esse compêndio que Pedro elaborou pela misericórdia do Senhor, impulsionado pelo Espírito Santo, ele também serve para nos redarguir, para nos corrigir, para nos exortar, para nos ensinar a andar no... É isso aí. E observando dentro dessa fala de Pedro, que aí vai surgir, dentro dessas questões aí doutrinárias, Claro que nós sabemos que as doutrinas mesmo, já falando isso aqui, que quando os discípulos estavam escrevendo, principalmente os evangelhos, as suas cartas paulinas e gerais, quando eles estavam escrevendo, eles não estavam com aquela mentalidade daquele livro se tornar um livro canônico, mas eles estavam com, justamente no seu coração, de que as doutrinas, os ensinamentos eram para a igreja, Só que aí, quando chegam os pais da igreja, essas doutrinas serão trabalhadas, essas doutrinas serão discutidas, debatidas, Quando vai acontecer, quando acontece a reforma protestante, ela acontece dentro de um contexto assim. É um contexto doutrinário onde Martinho Lutero, ele, em 1941, esqueci aqui o ano, onde Martinho Lutero, ele vai
ele vai ver que, ele lendo as Escrituras, ele entende que o justo vive pela fé. Então ele vai ver os dogmas da igreja, né, como é que a igreja está, se afastando da doutrina, se afastando dos ensinos bíblicos e criando seus costumes dogmáticos, criando suas formas dogmáticas de como pagar indulgência, buscar a Deus através de sacrifício de si próprio, né, de obras humanas, de coisas supérfluas, né, como objetos. Então, quando Martinho Lutero ele se depara com essa situação, ele entende que o justo vive pela fé, mas pela palavra de Deus. Então aí vai surgir os conceitos, né, que a igreja ela vai adotar, a igreja protestante ela vai adotar nessa caminhada, e vão surgir outros, como, né, João Calvino, Zwingli, né, Wycliffe, muitos surgirão trabalhando questões doutrinárias. Então, concílios serão formados, às vezes até para tratar de questões doutrinárias, porque aí vai surgir essas questões, e isso vai perpassando as gerações, tá? Essas problemáticas vão perpassando as gerações, e aí surge também, aí dentro, aí a gente tem que tomar cuidado, que aí vai surgir o liberalismo e o radicalismo. Então eles vão surgir dentro dessas demandas, e aí surgem muitas, como é que eu posso colocar, qual é o termo que eu posso usar aqui? Muitos ramos do cristianismo, vamos colocar assim entre aspas, muitos ramos do cristianismo vão começar a surgir, tá? E aí surge aqueles, né, os sensacionalistas, que vão pegar algum texto bíblico e tentar afirmar ali que a manifestação de Deus, a manifestação do Espírito de Deus, ela foi única e exclusiva para o momento dos apóstolos. Então eles vão excluir essa manifestação do Espírito, sendo que o próprio Senhor Jesus falou que o Espírito estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como é que se o Espírito está comigo, ele deixa de trabalhar através de mim? Como se Jesus tivesse, como se a responsabilidade de Jesus Cristo pela igreja, ela veio diminuir depois que perpassou o tempo dos apóstolos. Porque se nós não tivermos os dons do Espírito Santo, tiver a força do Espírito Santo, então cuida-se que o cuidado de Jesus Cristo com eles foi maior do que nós. Isso não tem respaldo bíblico, que a Bíblia fala que ele não faz acepção de pessoas. Exatamente. Então ele não fazendo acepção de pessoas, ele nos dando a promessa, né, de que o Espírito estará conosco todos os dias. Ele nos dando promessa que estes sinais seguirão os que creem, né? Então muitas questões vão surgir. Então as epístolas, tá? As epístolas, sejam elas paulinas ou gerais, elas são elaboradas, escritas e adereçadas para tratar essas questões e demandas, tá? Principalmente o lado ético, como eu disse, o lado ético, o lado moral e o lado espiritual da vida do cristão ou de toda a igreja. Colocando assim, tá? Então vamos adentrar aí. Carta aos Coríntios, 1 Coríntios, introdução, né? A maior parte da primeira epístola à igreja de Corinto trata da exortação ou conselhos práticos diante de uma série de problemas recorrentes entre os irmãos. Não é correto, porém, olhar para 1 Coríntios e considerar somente os problemas, tá? Então tem muitas pessoas, principalmente os sensacionalistas, eles pegam esses problemas da igreja de Coríntios, como, vamos lá, na confusão que Paulo, né, os irmãos não estão entendendo como usar os dons para o crescimento da igreja, né? Então está havendo uma falta de ordem no culto, por parte de Deus, por parte do Espírito Santo, não, por parte do homem. Porque quem opera é Deus, mas quem é o transmissor dessa operação de Deus é o homem é imperfeito. Por mais que Deus seja o Deus perfeito, santo, imutável, todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, ele vai trabalhar através de um homem perfeito, pecador, sujeito a falhas, sujeito a pecados, e isso não isenta o homem, tá? A manifestação de Deus na vida do homem para usar o homem não isenta o homem da sua pecaminosidade, não isenta o homem dos seus defeitos, não isenta o homem da sua debilidade. É por isso que
no século XVI, ou quando surgiu ali no terceiro século, quarto século depois de Cristo, que vai surgir ali a questão das igrejas, aí eles vão criar um dogma da infalibilidade do Papa. Essa infalibilidade, ou seja, ele é infalível. Não, ele é um ser humano, como qualquer um. A gente respeita como uma autoridade aí da religião católica, mas simplesmente por respeito de pessoa para pessoa. Mas falar que o cidadão ele é infalível, infalível é só um, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então essa infalibilidade humana, ela é fábula, ela não existe. A pessoa pode ser piedosa o tanto quanto ela puder ser, que seja. Ela pode se fugir do pecado, ela pode fugir das coisas deste mundo, ela pode se enclausurar, né, como eles criaram muitos mosteiros, né? Criaram-se muitos mosteiros para onde eles foram ali para viver longe da sociedade. Alguns como São Francisco de Assis, ele sendo rico, ele vai se desfazer de toda a sua riqueza, vai se abster de riqueza para poder viver uma vida com os pobres. Mas tudo isso não isenta a pessoa, não isentou essas pessoas de ser infalível. Eles continuaram sendo pecadores, morreram como pecadores. Tá? E há muitos como pecadores arrependidos, mas morreram como pecadores. Então infalível é só Deus. Ele sim, ele é o todo-poderoso, é um infalível Deus, não há sombra nem variação dele, né? Deus quando é sim, é sim, Deus quando é não, é não. A gente quando é sim, a gente já quer falar não, quando a gente fala não, a gente já quer falar sim, a gente é cheio de confusão, né? É aquilo que o apóstolo Tiago ele vai dizer, é o homem constante, né? Ou seja, a gente varia demais. O homem já é variante, né? Ele, de uma hora que ele está em cima, ele está embaixo, de uma hora que ele está a favor, ele está contra. Então, isso aí mostra a natureza humana. E isso não tem em Deus, não. É só em Deus que não existe. Então, esses problemas da igreja de Corinto, eles são observados por muitos e por eles verem a forma, né, um livro que o apóstolo Paulo vai escrever aqui. Nós vamos ver, ele vai tratar de pecado, ele vai tratar de adultério, ele vai tratar de casamento, ele vai tratar de vida com Deus, ele vai tratar dos dons espirituais, ele vai tratar sobre problemas de facção dentro da igreja, divisão dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefo, eu sou de Cristo. Ele vai tratar de tudo isso dentro dessa igreja, mas ele mostra, a gente não pode fixar o problema da igreja. Ele viu o problema, ele foi passado a ele o problema, o que está acontecendo, mas ele orientou de como sanar esse problema, como resolver os problemas. Não podemos deixar que o problema vai existir, vai. Porque onde tiver o ser humano tem o problema. Onde tiver o ser humano tem a falha. Mas quando isso é trabalhado na palavra de Deus, então ele vai orientar, e dentro dessas orientações, ele dá a diretriz de como este problema ser sanado dentro da igreja, e a igreja continuar santa e o corpo vivo de Cristo. Então, nós não podemos simplesmente focar só os problemas. Tem muita gente que ele foca só o problema, o defeito, o pecado do outro. Mas ele se esquece de focar que aquela pessoa também, ela é uma pessoa que também ela carece da graça de Deus. Visão panorâmica, informações básicas, o grupo Epístolas Paulinas e Eclesiásticas, autor o próprio, o apóstolo Paulo, datado aproximadamente, tá? Eu vou colocar isso aproximadamente 56, 57 depois de Cristo, o local, a cidade de Éfeso, o alvo dos cristãos em Coríntios, versículo-chave, 1 Coríntios 3, 16 e 17, né? E a expressão-chave, divisão na igreja. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então nós vemos aí o apóstolo Paulo dando esta diretriz, isso tratando, né? Se a gente pega o contexto, a gente vai ver que ele está tratando de um pecado dentro da igreja, ele está tratando de uma demanda dentro da igreja. E aí ele vai mostrar que o nosso corpo é templo do Espírito de Deus. E que nós temos que ter cuidado com esse templo, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então aí surge essa questão. O esboço.
Ponto 1. Paulo responde às indagações vindas da igreja, da casa de Clói. 1 Coríntios 1,6, né? Eles vão questionar essas questões que acontecem dentro da igreja. O ponto 1, subponto 1, divisão na igreja, 1 Coríntios capítulo 1 a 4, onde ele vai tratar isso. Subponto 2 do ponto 1, problemas morais e éticos, 1 Coríntios capítulo 5, versículo ao capítulo 6. Ponto 2, Paulo responde às perguntas feitas na carta dos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7 ao capítulo 16. Subponto 1 do ponto 2, problemas morais e éticos, 1 Coríntios 5, capítulo 5 capítulo 6. Subponto 2 do ponto 2, carne oferecida aos ídolos, 1 Coríntios capítulo 8 ao capítulo 10. Subponto 3 do ponto 2, problema no culto, 1 Coríntios capítulo 11, onde também entra a questão da ceia, né? Que ele vai tratar a questão da ceia, corrigindo o problema também no ato da ceia, onde também ali também tem muitas questões, demandas e coisas que geram problemas até o dia de hoje, concernente ao que ele quis dizer, ao que ele colocou ali como diretriz. E muitas coisas ali são tiradas, até algumas coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não entender o texto causa-se um pretexto. Subponto 5, doutrina da ressurreição, capítulo 15. Subponto 6, a coleta e os outros assuntos. Essa questão também ele vai trabalhar e vai tratar isso, né? Porque os irmãos da igreja de Corinto, por mais que seja uma igreja espiritual, uma igreja que tem dentro dos seus problemas, ela também tem seu problema de administração com aquilo que é dado, né? Ou seja, com aquilo que é dádiva, ou seja, a dádiva que eles deveriam colocar à disposição dos pobres, à disposição da obra de Deus, eles estão retendo para si. Então ele vai trabalhar isso aí também, essa questão da avareza, né? Ele vai trabalhar essa questão da avareza aí com alguns irmãos da igreja aos Coríntios. A ponto do apóstolo abrir mão da oferta deles, né? Ele não pegou, não. E aí, o que acontece? E aí tem pessoas que, infelizmente... Capítulo 7, eu acho. Aí tem pessoas que, infelizmente, eles vão pegar o que ele está fazendo e dizer... Não sei. E dizer que ele... que ele ensinou que a pessoa não deveria... Na verdade, ali é a liberdade do obreiro querer a oferta e também de não querer ela. De não fazer uso da oferta. É isso que Paulo faz. Ele abriu mão, mas não porque ele não tinha direito. É o capítulo 6, pastor. 16, não? O 6 também ele vai falar um pouco sobre então, isso. Vamos lá, no capítulo 6, depois a gente vai lá para o 16 que está ali. O 6 também ele vai falar um pouco. Não é o fato dele, ele mesmo enfatiza. Cadê? 6... Verso 18. 6... Não, 18 não. O 6. Deixa eu ver se o 6. Aqui ele vai tratar de julgamento, né? Não, não sei mesmo não. 16 e o 9, se me fala a memória. Vamos ver aqui o 9. 9, a liberdade. É o 9, é o 9. O 9 e o 16, né? Vai dizer assim, ó. Não temos nós, a partir do verso 4, não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou é só Barnabé, ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Então quer dizer, os outros apóstolos, né? Pedro, Tiago, João, os outros apóstolos, eles não precisam trabalhar. Agora o apóstolo Paulo e Barnabé têm que trabalhar. Aqui é o que ele está dizendo, que os irmãos estão cobrando deles isso. Tá? Estão cobrando deles isso. Aí ele continua dizendo aqui, ó. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado?
digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão, porventura não tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz também certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. Então tem pessoas que pensam, tá vendo aí, ele falou que é coisa da lei, né? Porque diz lá que isso é coisa da lei. Não, mas ele está falando, aí ele estava dizendo, ó, quando Moisés falou aquilo lá na lei, ele está falando que isso aqui é pra gente. Esse atar o boi lá, ele estava fazendo uso de uma figura de linguagem concernente ao boi que trabalha, você alimenta aquele boi porque ele trabalhou, e agora nós que estamos trabalhando no Evangelho, nós não podemos ser alimentados por vós? É mais ou menos isso que Paulo estava colocando diante ali das irmãs da igreja de Coríntios. Certamente por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, o que debulha deve debulhar com esperança, com a esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que recolhamos as carnais? Então ele está falando, da administração. Se outro participa deste poder sobre vós, por que não muito mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, direito. Nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Agora, que suportar tudo é isso? É suportar a falta que eles estão tendo, é suportar talvez não ter o que comer, não ter o que vestir. Não é que Paulo está fazendo por isto, mas como pregador do Evangelho, como aquele que está anunciando a palavra de Deus, o Evangelho, ele tem o direito desta dádiva. Então isso é um direito de quem faz a obra. E aí ele vai dizer assim, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mateus capítulo 10, Jesus vai dizer isso, verso de número 10, a parte B do versículo. Leia. Digno é o obreiro do seu alimento E o trabalhador do seu salário. Mas Jesus está falando ali de quem? De um trabalhador braçal? Não. Ele está falando daquele que está indo, pode ler o contexto. Ele está falando aquilo para os discípulos. Ele está falando aquilo para os discípulos. E quando ele lança os discípulos, ele manda os discípulos à obra, que os discípulos voltam, ele pergunta, vos faltou alguma coisa quando vos enviei? Nada nos faltou, Senhor. Nada nos faltou. Porque o povo abriu o coração. Abriu o coração e abriu a mão. O contexto que o senhor está falando disso aí, do povo pegar isso aí, fazer uma distorção, falar que era no termo da lei, que era isso aí, não sei o quê. Irmãos, é porque o contexto que nós vivemos hoje, são poucas pessoas que têm essa mão aberta. Exatamente. Graças a Deus que ainda tem muitas pessoas que entendem o lado do pregador, entendem o lado do pastor, entendem o lado que a congregação precisa pagar a luz, precisa pagar a água, precisa ter um banco bom para sentar, porque são poucos, o contexto que nós vivemos hoje, mano, infelizmente, falando de financeiro... Pega, né? Pega. Infelizmente hoje, por causa de alguns, né, alguns salafrões aí, todos sofrem. Porque tem uns aí que realmente abre igreja só para minar o povo, né? Inclusive, quando eu estava lá, né, em Ouro Preto, eu fui fazer uma visita com um casal lá na cidade de Mariana, próximo lá, uns 5 quilômetros de lá, próximo. E uma da questão que a gente conversou a respeito foi sobre isso. Que, né, tipo assim, uma pessoa de uma mega igreja convidou, não que só as megas igrejas têm que fazer isso, né? Daqui a pouco eu vou falar algo que vai pegar depois. Convidou e tal, aí a irmã foi lá com o pastor, com o marido dela, os dois foram lá, e aquela mega igreja e tal, uma igreja, né, financeiramente bem abastada, né? Aí pregou, sugou, orou e tal, e saiu lá quase já sem voz de tanto pregar e orar para o povo. Quando foi no final, o abençoado do anjo daquela igreja, nem para saber se eles tinham condição ou condução para voltar para casa. Senão uma pessoa lá que, né,
que foi usada por Deus, pegou eles, levou para casa, deu o lanche da noite, né? Levou até onde, deu dinheiro para pagar a passagem, enquanto a igreja lá não deu um centavo. Sabe por causa de quê? Eu vou falar isso aqui agora. Tem igreja que ela não é abençoada, ela não prospera porque ela não sabe abençoar os outros. Ela não sabe abençoar o profeta. Pode ler na Bíblia, isso é bíblico, toda vez que alguém ia atrás de um profeta, se ele não tivesse um ciclo de prata na mão, ele não ia atrás do profeta. Está na Bíblia, isso lá quando Saul estava buscando as jumentas de seu pai, e ele perdeu as esperanças, o dia estava avançado, ele disse, vamos voltar para casa, não tem jeito não, a gente não conseguiu nada não, e não tem jeito não, já era. O que estou conjecturando, né, minhas palavras, claro, né, mas nesse sentido, ele disse, não, tem um homem de Deus nessa cidade, e tudo quanto ele fala sucede, nenhuma de suas palavras caíram por terra. Eu falei assim, mas como eu não tenho mais nada na minha bolsa, como é que eu vou aparecer lá diante do profeta de Deus? Ele disse, se preocupa não, que eu tenho aqui eu esqueci lá qual o termo que ele vai usar, eu tenho aqui para pagar o profeta, eu tenho aqui para abençoar o profeta. E ele chegou lá e Deus usou o profeta Samuel. Então tem igreja que ela não abençoa, ela não prospera porque ela não sabe abençoar os profetas de Deus. Ela não sabe abençoar os pregadores. Ela não sabe abençoar os cantores. Ela não sabe abençoar obreiros. Não sabe abençoar ninguém. Ela só quer, mas não dá para ninguém. Então tem muita igreja que infelizmente, né? Aí não, irmão, igual né, uma pessoa procurou o pastor Paulo, a placa está lá ainda, do curso está lá ainda, a pessoa, curso de teologia, eu quero fazer e tal. O pastor Paulo falou assim, o telefone do professor está aí, liga para ele. Aí a pessoa fala assim, eu vou ligar então. Aí você, mas aí você, aí como é que foi? Aí a pessoa perguntou para ele assim, acho que foi mais ou menos isso, é de graça? Ele falou assim, não é de graça não, você paga a mensalidade. Mas ele está cobrando para ensinar a palavra de Deus? Olha para você ver, ele está cobrando para ensinar a palavra de Deus, o pastor Paulo falou assim, não, olha, ele fez faculdade, ele estudou, ele formou professor, e você quer que ele dê aula para você de graça? Aí o cara já saiu. Entendeu? Então, aí pega aquele texto lá que não tem nada a ver, de graça receber, de graça dar. Do que é que Jesus estava falando? Jesus não estava falando ali de pregar a palavra, não, gente. Jesus estava falando dos dons espirituais, manifestação de dons espirituais, porque não tem como o homem falar assim, você me paga, eu vou fazer. Por quê? Porque quem faz é Deus, não é o homem. O homem é instrumento na mão de Deus, o homem tem oratória. Então a gente tem que entender que Deus usa o homem, mas o homem precisa também se preparar. Se eu não ler Bíblia nunca, como é que Deus vai me falar, como é que Deus vai me usar na pregação se eu não leu Bíblia? Não tem isso não, gente. O pessoal espiritualiza muita coisa. Então tem muita gente sofrendo por aí, muita igreja sofrendo, porque é o espírito da avareza, tá? O espírito da avareza está ali. Deus poupe a minha alma de um dia cometer esse erro aí, tá? Pronto, está falado. Nunca cometi, sempre abençoei. Dentro das minhas condições, sempre. A pessoa não precisa dar assim, eu vou te dar R$1.000, não. Dá aquilo que está dentro da condição, deixa Deus trabalhar. Não, já foi, pronto. Visão panorâmica. 1 Coríntios em uma sentença, epístola de correção, em que o apóstolo Paulo se posiciona contra vários problemas de procedimentos da igreja de Corinto. Então, ele está escrevendo essas epístolas, não é para descer a lenha, não é para, acusar. Vocês têm no meio de vocês aí um devasso, um avarento. Não, ele tá mandando essa carta para orientar como corrigir aquele problema da igreja. E as pessoas hoje em dia não entendem isso. O principal motivo das epístolas serem transmitidas, né? Cidade de Corintos. Corintos era uma cidade importante, com população cerca de 500 mil de pessoas. Estava localizada num lugar estratégico ao sul da Grécia, entre dois portos marítimos, e tirava bons lucros do comércio que passava por estes portos. Então, um dos problemas da mesquinharia, do espírito de avareza dentro daquela igreja era por causa da prosperidade da cidade. Era uma cidade onde a prosperidade corria.
a prata corria na mão do povo, né? Então, se o povo fosse para a direita, tinha como trabalhar. Vai para a esquerda, não tinha como o povo passar necessidade ali com tanto movimento econômico dentro da própria cidade, o contexto econômico da cidade fazia essa cidade e essa igreja ser uma igreja próspera. E aí, quando o apóstolo Paulo ele vai falar, né, a gente não leu aqui, mas vou ler aqui, a gente vai sair desse assunto, no capítulo 16, quando ele vai escrever para dar essa orientação, é justamente para isso, para orientar. O capítulo 16, versículo de número 1. Diz assim: ora, quanto à colheita que se faz para os santos, fazei a vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não faça as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovados para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena, eu também vá. Irão comigo. Então, aqui Paulo está dizendo que essa prosperidade, quando ele fala de dádiva, aqui dentro do contexto dádiva, são presentes. A pessoa tem que sentir prazer nisso. Então, a igreja de Coríntios, alguns da igreja de Coríntios, estavam simplesmente levando para o lado da avareza. Da avareza e também, da questão de achar que o apóstolo Paulo e os demais eram oportunistas, como muita gente hoje é, né? Tem gente aí que é oportunista mesmo. Então, se é homem de Deus, é homem de Deus. Né? Se não é homem de Deus, é pé de chinelo e joga para lá. Cidade de Coríntios, muitos comerciantes e marinheiros visitavam Coríntios e cometiam atos pecaminosos ali, que não teriam coragem de cometer na própria terra, tornando-a uma das cidades mais imorais da época. Então, tanto esse contexto econômico da cidade trazia bênção para a cidade, como também fazia com que a cidade ela fosse conivente com certas práticas pecaminosas, desde a culto pagãos e até prostituição entre os próprios da cidade e até entre familiares, né, onde o apóstolo Paulo vai corrigir isso aí também. Então nós vemos aqui que essa questão, se a pessoa não souber utilizar aquilo que ela tem nas mãos, ela acaba fazendo daquela bênção uma maldição. A bênção na vida dela acaba tornando uma maldição, e a igreja aos Coríntios estava passando por esse problema aí, por essa dificuldade de entender esse contexto que eles estavam ali. O contexto da epístola 1 Coríntios emergiu da terceira viagem missionária de Paulo, Atos capítulo 18, versículo 23, capítulo 18, versículo 23 ao capítulo 21, versículo 14. Ele estava em Éfeso quando a escreveu, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 7 a 9. Paulo tinha recebido alguns relatórios de Clói, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, nos quais havia referência a uma série de problemas presentes na igreja, além de vários questionamentos sobre assuntos práticos do cristianismo. Então essa deturpação que o povo da cidade de Coríntios, essa deturpação que eles estavam fazendo da sua vida no Evangelho, elas estavam, na verdade, manchando o nome do Evangelho. Elas estavam manchando o Evangelho com as práticas que eles cometiam. Então o apóstolo Paulo ele vai ser conclamado a estar indo, está dando uma direção para como corrigir esses problemas, e a carta vai surgir por meio desta necessidade de corrigir esse problema desta igreja, ou nesta cidade onde esta igreja estava situada. Conteúdo da epístola ainda, dilemas da igreja. Alguns resultados dos problemas que Paulo enfrentou nesta época. Observemos aí. Referências e problemas. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 10, versículo 12 ao capítulo 3, do versículo 3 e versículo 22, nós temos o partidarismo, essa divisão, como eu disse aqui, eu gosto muito, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, e por aí vai, né? Então esse partidarismo aí, essa acepção de pessoas, essa demanda aí surgiam através disso. O problema impureza do capítulo
5, versículo 1, versículo 9, versículo 11, e capítulo 6, versículo 9 a 11. O litígio, capítulo 6, versículo 1, versículo de número 5. Casamento e divórcio, essa questão aqui também era uma questão que tratou demais que essa igreja, um grande problema onde pessoas também eram forçadas, estavam sendo forçadas, às vezes até entrar dentro de um contexto que a própria orientação dos apóstolos não colocava a pessoa naquele contexto, que alguém chegava, ó, agora que você é de Cristo, você está aí morando com essa pessoa aí, e essa pessoa aí não aceitou Cristo, você larga ela, porque você não pode ter, as duas não pode ter comunhão com as trevas. O apóstolo fala, não, olha, se uma mulher tem marido descrente, ele consente habitar com ela, que não deixe. Então até isso aí o povo não estava entendendo, não. Se um homem da casa convertia a mulher, não, ele já queria que separasse. Não, separa porque você tá sendo manchado com essa pessoa aí. Não. Aí Paulo vai dizer, não, e os vossos filhos são santos. Então, porque ele vai dizer que o marido crente santifica a mulher descrente, e a mulher crente santifica o marido descrente, e os filhos se tornam santos. Então, o apóstolo Paulo, ele viu esse problema na igreja, assim, começaram a banalizar o próprio matrimônio, né? Então ele vai escrever essa carta aí dando diretrizes para casados, para solteiros, para pessoas que estão em dificuldade dentro do relacionamento, dentro do casamento, ele dá orientação de como sobressair nessas demandas aí. Idolatria, capítulo 1, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 13, capítulo 10, versículo 1 a 33, ele vai tratar sobre o problema da idolatria. O capítulo 11, versículo 5 e versículo 20, ao capítulo 12 e capítulo 12, versículo 1, ele vai dar orientação sobre a ordem no culto. E aqui nós temos principalmente o culto de ceia, tá? Onde o povo estava desfazendo, ou seja, manchando o próprio culto de celebrar a ceia do Senhor. Onde também pega-se também muita coisa aqui também. Aí surgem muitas questões doutrinárias, apologéticas dentro desse texto, onde pessoas criam certas doutrinas, né? Pegam contextos lá da velha aliança, em questões rituais, e querem colocar aqui. Teve uma pessoa que congregou comigo lá em Ouro Preto, um abençoado irmão lá, não vou falar o nome dele, mas quem lembra, quem vai ver vai lembrar quem era. O abençoado, quando a mulher ficava nos seus dias, né? E aí dava o período da ceia, não deixava a mulher dele tomar ceia. Não, você está impura, você não pode tomar ceia, não, você está impura. Quer dizer, ele estava judaizando uma coisa que não tinha nada a ver com liberdade de culto. Aí eu fui vendo assim, que todo culto de ceia, a mulher dele ficava meio cabisbaixa. Quando ela estava naqueles períodos na igreja, ela já não se expressava. Um dia eu fui lá, irmã, o que está acontecendo, irmã? Mas a irmã está em pecado? Não, pastor. Então o que está acontecendo? Então a irmã não toma ceia. E ela de cabeça baixa e tal. Aí eu perguntei, mas pastor, ela está naqueles dias. Eu falei, irmão, onde que está isso na Bíblia que ela não pode tomar ceia, irmão? Pois é. A gente nem dorme na mesma cama quando ela está assim, irmão, para, irmão, isso é lá para o Antigo Testamento, é outro contexto, tem nada a ver com igreja, não. Propósito da igreja primitiva, não tem nada disso não, irmão. Aí nem ficava, né? Porque o irmão era muito, levava as coisas lá da velha aliança muito no pé da letra, aí o pau quebrou, né? Vai fazer o quê? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 a 34, ele vai cuidar do desprezo à ceia do Senhor. Entra dentro do mesmo contexto aí. A gente acabou de falar aí. Capítulo 12, versículo 1. Capítulo 14, do versículo 1 ao 15. Nós temos a ignorância sobre os dons. Aqui o pau quebra também aí nos dias de hoje, né? Sobre os dons espirituais. O negócio não é nem bom entrar muito. Não, porque dá muita coisa para falar. Isso aí é outro contexto. Aí vamos deixar de falar, né? Vamos só comentar aqui. Mas o sensacionalismo, ele desfaz aí, eu não sei nem para que eles leem a carta aos Coríntios, não sei nem para quê. Mas tem muitas pessoas também que não são sensacionalistas,
que faz o uso dos dons espirituais também de uma forma também. De uma forma qual que é o termo que a gente pode usar aqui? Desenfreada e carnal, né? Mas se a gente observar os dons espirituais e como o apóstolo Paulo vai orientar a Deus usar os mesmos, não tem como ter confusão, não. As pessoas é que às vezes se emocionam demais, né? Claro que eu não estou falando que a pessoa não tem que se emocionar. A gente não é robô, a gente tem emoções, claro, né? Mas tem pessoas que às vezes ele se emociona demais, ele vai além daquilo que Deus já fez ou realizou através da vida dele, né? Então, e Paulo vai orientar de como, né? Ele vai orientar de julgar a profecia, né? Tem pessoas, os sensacionalistas, principalmente em questão dos dons de língua, né? E vai pegar o contexto lá do dia do Pentecostes, onde o Senhor vai descer, o Espírito Santo vai descer e vai dar línguas. Lá era língua humana mesmo, lá era língua humana, não debato, concordo, lá era língua humana. Mas quando a gente chega aqui nos dons espirituais aqui, na orientação dos dons espirituais, aqui não é língua humana, não é língua humana. Quando a gente vê o percurso da igreja primitiva, dos apóstolos, né? Quando eles vão na casa de Cornélio, fala, mas pode porventura recusar a água para que sejam batizados estes, que como nós receberam também o dom do Espírito Santo. O que foi que aconteceu? Eles estavam falando em línguas, mas não era língua humana, não. Por quê? Por que não era língua humana? Porque Pedro já sabia a língua de Cornélio. Cornélio já sabia a língua, eles estavam falando ali o grego ou o hebraico, tanto faz. Eles já estavam falando a língua um do outro, já conhecia a língua um do outro. Só que quando eles foram batizados no Espírito Santo, aí os dons se manifestaram em línguas estranhas. Aí o povo entendeu que eles receberam o batismo do Espírito Santo. Porque Cornélio poderia ser, estou falando que Cornélio poderia ser um homem poliglota, falar mais de uma língua. Um homem era da corte dos romanos. Ele poderia muito bem ter aprendido o grego, ter aprendido o hebraico, ter aprendido o aramaico, ter aprendido o latim. Ele poderia ter aprendido essas 4 línguas que falavam naquela época. Quem sabe ele falava as 4. Mas não foi ele falar as 4 línguas que identificou. Foi falar uma língua que ninguém entendeu. Então o apóstolo Paulo, aí ele vai corrigir esse problema. Aí pensou aquela bagunça, um fala daqui, um fala dali, um fala de lá, um fala de cá. Aí o apóstolo Paulo pegou e viu que a igreja não estava tendo edificação. Né? E aí, o que ele vai dizer? Não proibais falar língua. Ele não está mandando, porque ele não está dizendo que a língua vai cessar. Ele falou assim, vocês não proíbem não. Vocês não proíbem falar em língua não. Mas aquele que fala, ele vai dizer, aquele que fala língua estranha, edifica a si mesmo. Mas aquele que profetiza, edifica a igreja. Em momento algum, Paulo falou aqui que não tem que falar língua estranha, não. O desejo dele que todos de Corinto falassem. E ele falou, eu falo mais do que todos vós. Ou seja, ele falava mais e ele disse que o desejo dele era que todos falassem. E aí, só porque tem um versículo que fala que haja interpretação, aí, não, se não tem interpretação, não é Deus, não. Ora bolas. Se a Bíblia, se o Paulo vai dizer que o Espírito dá, ele reparte como ele quer, para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, é como ele quer. Não quer dizer que eu vou orar aqui, ele vai me dar o dom de língua, o dom de interpretar, o dom de profetizar, o dom de curar. Não, ele pode me dar, eu vou buscar os 9. Se ele me der, deu. Se não deu, mas e daí? É porque não tem? Não tem. Tá? Vamos pular isso aí também. Não, a gente para por aí. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Então Paulo, quando ele escreve isso aqui, por que está entre aspas aqui? Porque a questão da aspas aqui não é colocar como uma fala, não foi colocado aspas aqui para colocar como uma fala sujeitosa, não. Ou seja, sujeitosa, talvez sim, talvez não. Mas é para enfatizar que isso aqui é para nós, nos dias de hoje. É para que nós, quando vamos à carta aos Coríntios, ler a carta aos Coríntios, a gente precisa localizar os problemas que eles estavam tendo e como aqueles problemas foram resolvidos, para que nós venhamos também ter cuidado de não cometer o mesmo erro que eles cometeram. E já temos uma diretriz, eles erraram aqui,
Então eu estou no mesmo caminho que eles estavam. Mas eles erraram aqui, então eu vou pular essa etapa do erro deles aqui e vou continuar a jornada. Não quer dizer que eles errou aqui, eu vou errar também. Eles errou aqui e acabou. Não tem nada disso no texto, não. O texto não apresenta isso, não. Então muita gente não entende isso aí, né? Então nós temos aí, ó, texto, Coríntios 10, 7, questão pecado da idolatria, exemplo negativo no Antigo Testamento e o resultado. O exemplo de Êxodo 23, 6, edificação do bezerro de ouro, Êxodo 32, 28, morte. Né? E o resultado aqui, morte. Vamos continuar aí, ó. Capítulo 10, versículo 8. A imoralidade. O exemplo, onde vai já? Números, capítulo 25, versículo 1 a 18. É a prostituição com as filhas de Moabe. Números 25, 9. Resultado, morte. A incredulidade. Capítulo 10, 1 Coríntios, versículo 9. Exemplo, Números 21, do 5 ao 6. Desconfiança no cuidado de Deus. E aí, Números 21, 6. Resultado, morreram. Insubmissão. Aí o pau quebra até o dia de hoje. Capítulo 10, versículo 10. Números 16, 41 e versículo 49. Insubmissão à liderança de Deus. Números 16, 49. A questão lá de Datã, Corá e Abirão, com mais 450 homens. Aqueles, pois, que pensam estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Ou seja, nós já vemos que tudo isso aqui, né? Aí já deu o contexto todo para a gente aqui, o que quer dizer isso aqui, ó. Né? Aquele que está de pé, que não caia. Uma verdade é uma verdade, né? Só que quando Paulo diz esse versículo, ele fala o versículo 12, ele está falando de todo esse exemplo aqui. Vocês estão de pé, então cuida para vocês não cometerem as mesmas coisas, que estas coisas sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Não é para nossa advertência, que tudo isso aqui aconteceu com eles lá, aconteceu com a igreja de Coríntios, mas o quê? Aquele, pois, que está em pé, veja que não caia nos mesmos erros e pecados desse povo aí, e que a igreja aos Coríntios também acabou entrando nela. Conteúdo da epístola: assuntos polêmicos, liberdade cristã, uso do véu na igreja, é difícil demais, dom de língua, muita coisa que gera demanda. Conclusão: o ensino, o desejo de Paulo era que a igreja abandonasse toda a prática pecaminosa e retornasse à consciência de Cristo, e retornasse à consciência de que Cristo é o cabeça da igreja. Findou-se. Quantas horas aí? Não dá tempo não? Nem para beliscar? Não, estou dentro. Então tá bom. Que Deus Cristo Jesus continue nos abençoando e nos dando vitória. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. As epístolas são grandes, né? Os assuntos é bem